queridos? Eu consegui fazer, vocês entenderam isso sim ou não? Fez sentido? Então tá aí, essa é a nossa diluição, tá? Você pode fazer tudo com M1, V1, M2, V2, não tem problema, você não vai se atrapalhar. Caso o elaborador queira que você se atrapalhe, você consegue fazer sem maiores dificuldades esse tipo de relação, certo? Bom, queridos, vamos entrar aqui na parte final da aulinha de hoje, então, que é a parte das misturas de soluções. Eu vou mostrar para vocês as 3 formas, digamos assim, de se encontrar as misturas de soluções. Quando você faz uma mistura de soluções, já que a gente viu diluição, eu misturei água às soluções, enfraquecendo-as. Agora eu gostaria de fazer para você uma mistura, mas uma mistura com várias soluções. Tipo, eu quero misturar a solução A com a solução B, a solução C com a solução D. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Eu gosto sempre de falar para o aluno nesse caso, para que o aluno lembre de mistura de sucos. Exatamente, sucones. Exatamente. Mistura aí uma laranja com morango, né? Mistura aí sei lá, um abacaxi com hortelã. O que tu gosta de mistura de suco? Vamos fazer um laranja com morango, que é um clássico, né? Quando você mistura laranja com morango, você pode ter larango ou moranja. Você não pode ter limão, não pode ter, sabe, melancia. Você não pode ter outra coisa. E por mais simplista e basal que o que eu tenha dito agora seja, querido, é exatamente isso. Quando você faz mistura de soluções, quando você faz uma mistura pode gerar, às vezes, soluções médias dessa mistura. Bah, eu só não entendi absolutamente nada. Agora eu vou te mostrar. Porque, às vezes, o seu soluto, ele é um soluto igual. Tipo, você faz misturas de 2 sucos, por exemplo. E esses sucos contêm açúcar. Então, quando você mistura esses 2 sucos, você vai ter solutos iguais. Açúcar e açúcar, por exemplo. Então, você vai ter uma média do açúcar desses 2 sucos. Ah, ficou bem confuso o que tu explicou. Bom, não é tão difícil, pessoal. De novo, eu gostaria que você entendesse solutos iguais de uma maneira bem simples. Quando você mistura solutos iguais, você sempre vai ter uma média. E é uma média ponderada. Como assim média ponderada? Pô, na matemática não tem um monte de médias? Não tem a moda, a mediana, a média algébrica e não tem a média ponderada? Pois é, quando a gente faz misturas de solutos iguais, você sempre vai ter como resultado uma média ponderada das soluções que você misturou. Ah, professor, ficou muito mal explicado. Dá uma olhada aqui de novo, no meu Drink Mix. Ó, 100 ml, ok? Deixa eu colocar ali um 100 ml rapidinho para você. Ó, coloquei o Drink Mix. Foca na concentração. Foca na concentração ali. Fechou? Só mais um. Oh. Mais 2. Pronto, 1. Guarda 1, beleza? Agora... Ah, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Ah, esse daqui você não vai saber, você não vai acreditar em mim. Oh, deixa eu fazer um negócio aqui. Me deixa, só me deixa. Tá? Tô bem, tô legal, tô sóbrio. Ó, eu vou provar pra você. Essa concentração de Drink Mix, ela é pronta, alguém fez. Olha ali, é 5,5. Então eu vou escrever aqui pra você. 5,5. Tá bem? Molar. Mol por litro. Ah, mas não tem 1 litro aqui. Verdade, mas se tivesse 1 litro, teria 5,5 mols. Tá aí agora, presta atenção. Ó, vou fazer o meu Drink Mix aqui, tá? Eu vou fazer a minha solução de Drink Mix. Fechou, vou colocar aqui, tá zeradinho. Vamos colocar ali, então, fechou, 0,9, mais 2 ali. Olha, bom, tá ali. 1,089 molar, ok? Pronto, essa é a minha solução, vou chamar de solução A. E agora eu vou misturar com a solução B, que é essa aqui de cima. Observe, essa é a A, essa é a B. Quando as duas entram em contato, elas vão fazer uma solução média delas. E olha que engraçado, só sabendo isso, você já consegue eliminar alternativas. Porque se você vai fazer... Mas de onde estão as alternativas? As hipotéticas alternativas. Porque se você for fazer uma mistura de uma solução de 1 molar, por exemplo, 1,08 molar, com uma mistura de solução de 5,5 molar, o resultado só pode dar entre essas duas concentrações. Você
jamais vai conseguir, no teu suco de limão de laranja com morango, querido, jamais vai conseguir limão, jamais vai conseguir abacaxi. É ou larango ou moranja, já te falei. Então, nesse caso, ó, aqui dentro só tem a solução A, então a concentração está aqui. Agora, conforme eu vou colocando a solução B, ó, ela vai andando para lá, vai andando para lá. Ela vai chegar no meio do caminho quando eu tiver 50% de cada uma. Agora ela vai chegar no meio do caminho. Aqui ela está no meio. Porque tinha 100 ml da minha, mais 100 ml da outra. Então tem a mesma quantidade das duas. A partir de agora eu passei para lá. Tá vendo? E estou indo cada vez mais para lá. Cada vez mais para lá. Nunca vai chegar em 5,5, mas vai chegar bem perto. Tá vendo? Isso é uma média ponderada. Então, quando a gente mistura solutos iguais, você vai ter uma média das soluções que você está misturando. Ó, por exemplo, você tem a solução A aqui, mais a solução B. Essas duas soluções vão acabar gerando uma solução C. Deixa eu colocar aqui para você, tá? Que vai ser a solução resultante. Então, independentemente do número de soluções que você misture, a solução final ela vai ser completamente uma média completa das misturas iniciais. Então, vamos supor que você tem aqui a solução A e ela tem, sei lá, 200 ml de volume. O volume aqui para você, ele vai indicar sempre, é como se fosse a porcentagem, entendeu? A quantidade de cada uma que você colocou. E aqui 800 ml. Mesmo sem conhecer a solução A e sem conhecer a solução B, eu já posso te dizer que a média final ela vai tender muito mais à solução B. Por quê? Ora, porque tem muito mais da B. Certo? Então, vamos supor que na solução A, a gente tem o seguinte. Ó, uma concentração de... Vou inventar, tá? 2 mols por litro. 2 mols por litro. E na solução B, você tem uma concentração de 4 mols por litro. Assim. Eu não sei qual vai ser o valor da solução C, final. Mas eu sei que ela tem que ser entre 2 e 4. Eu sei, por exemplo, que o volume final dessa solução vai ser de 1 litro. Porque 200 ml mais 800 dá 1 litro. E eu sei que ela vai ficar muito mais perto do 4 do que do 2. Isso eu tenho certeza também. Porque eu tenho 80% do volume final da B, e 20% da A. Tá, mas eu quero fazer essa conta. Como é que eu posso fazer a conta? Dá para calcular? Dá. Você poderia fazer aqui várias regrinhas de 3. Você poderia fazer assim, ó. Se houvesse 1 litro, haveriam 2 mols. Como você tem 0,2 litro, tem X. Se houvesse 1 litro, teria 4 mols. Como você tem 0,8 litro, você tem X. Só que isso dá um pouco de trabalho. Tem uma maneira de operacionalizar isso de uma forma super simples. Por exemplo, olhem para cá. O número de bolinhas que você vai ter aqui dentro do A vai ser somado ao número de bolinhas, ou seja, partículas do soluto do B. E você vai encontrar todas essas partículas aqui. As 4 que estavam no A, mais as 7 do B. Tá vendo? Assim. Então, em poucas palavras, o que eu acabei de mostrar para você é que o número de mols do A mais o número de mols do B, de soluto, vai ser exatamente igual ao número de mols que tu vai encontrar de soluto no sistema C. Assim. Ah, professor, muito ruim a explicação, não entendi nada. Se você tem um copo aqui com um copo de Nescau com 1 colher de Nescau e aqui um outro copo com 2 colheres de Nescau e você mistura os dois, você vai ter no final 3 colheres de Nescau. Exatamente, com o Nescau fica bem mais fácil. Exatamente. Então, como eu acabei de mostrar para você, número de mols nada mais é que molaridade vezes o volume. Tá vendo, querido? Então você pode fazer assim, é bem mais fácil do que fazer 3 regras de 3. Molaridade vezes o volume igual a molaridade vezes o volume. Lembrando que essa expressão sai, mais uma vez, da fórmula da molaridade, que é o número de mols que você vai ter por litro de solução. E se você quer saber quantos mols você vai ter em 1 litro de solução, você sempre precisa dividir o número de mols pelo volume.
dessa maneira, ao passar o volume para cá, você percebe que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume. Por isso que eu fiz isso. E olha como fica mais prático. Essa é uma fórmula que eu recomendo vocês usarem. Porque tem muitas questões que são mega complicadas em prova e o aluno gasta um tempão fazendo regra de 3. Não vale a pena. Aqui você vai ter, ó, 2 molar vezes 0,2 litro, que é 200 ml, mais, por exemplo, 4 molar vezes 0,8 litro, aqui, igual a o MC vezes 1 litro, que é o volume total que você tem. Olha que fácil. 2 vezes 0,2 dá 0,4. 4 vezes 0,8, 3,2. Isso vai ser igual a 3,6 mol por litro, molar. Essa vai ser a sua concentração final. Ficou bem pertinho, tá vendo? Como o professor falou, de 4, porque você tem uma porcentagem maior do B, então tem que ficar mais perto do B. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? Então, olha só, para explicar para o leigo, professor, muito ruim, não entendi nada. Misturou laranja com limão ou com morango, tem que dar laranja, tem que dar larango ou tem que dar moranja. Por favor, não esquece disso. Tá? Eu aposto contigo que nos exercícios do tema, só enfiando o teu dedinho assim, ó, 2 e 4, e lembrando que a resposta tem que ficar entre eles, eu aposto que tu já consegue ficar com a resposta certa, ou talvez entre 2 no máximo. Tudo bem? Bom, às vezes também, queridos, os solutos, eles pregam peças no aluno. Os solutos podem se dissociar se eles forem iônicos. E daí você vai entrar numa celeuma aqui de possibilidades. Ou seja, aqui você, se não cuidar um pouquinho, você pode entrar num terreno pantanoso. Você pode estar sobre gelo fino. Nesse caso, é interessante ressaltar que a quantidade do soluto, mols ou gramas no final do processo é igual às quantidades iniciais. Uhum. Ó, a quantidade total vai ser igual às quantidades iniciais. A soma, no caso. Exatamente. A soma das quantidades iniciais. Tudo bem? Porque ó, as quantidades iniciais condizem tanto com da mistura A quanto da mistura B. É que dá a ideia aqui de que é igual ao que tinha antes, mas é a soma do que tinha. Mas o que você tinha antes é decorrente da soma, entende? Sim, não, tá. Exatamente. Se confundiu só. Tudo bem? Eu posso fazer alteração ali, não tem problema. Depois eu coloco ali a soma. Queridos, então, os solutos iônicos, estes são um pequeno problema, porque nos solutos iônicos vocês têm que cuidar uma coisa, chamada dissociação. Dissociação. Num soluto iônico, ele sempre vai dissociar. E por dissociar, dependendo do íon que você quiser analisar, você vai ter uma quantidade diferente de partículas. Por exemplo, vamos supor que você tenha MgCl2, que é um exemplo que eu gosto bastante de usar. Ó, quando você tem MgCl2 e o MgCl2 é colocado em solução, você vai ter Mg mais 2 e Cl menos. Só que quando a gente analisa aqui, queridos, as proporções, você vai ver que você tem um total de 2 Cl menos. Tá vendo? 1 Mg mais 2 e 1 MgCl. Então, cada MgCl que você coloca em água se dissocia em 1 magnésio e 2 Mg mais 2, ou desculpa, 2 Cl menos, indicando que a proporção entre o soluto e o cloreto é de 1 para 2. Então, por exemplo, ó, se você tivesse 1 mol de MgCl2, 1 mol de MgCl2 proporcionaria 1 mol de magnésio, veja que é uma estequiometria, né? É o que a gente está fazendo, e 2 mols, tá vendo? De Mg de Cl2. 2 vezes 1, 2 mols de cloreto. Porque tudo que esse cara aqui tem em dobro. Tudo bem? Isso que significa uma proporção de 1 para 2. Tudo que esse tem 2 vezes mais.
Tudo bem, pessoal? Então, por que está fazendo essa relação? Tá, eu vou te mostrar. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha N mols de MgCl. Se eu tiver N mols de MgCl, vou colocar aqui, ó, N mols de MgCl2 numa solução. N mols de MgCl2 numa solução vai promover aqui, ó, N mols de magnésio, a mesma quantidade, e vai promover aqui duas vezes aquela quantidade de mols de MgCl2. Assim. Tudo bem? Ó, aqui no magnésio, como a proporção é de 1 para 1, ele vai promover a mesma quantidade de mols que você tinha de MgCl2. Tá? Então você vai ter ó, MgCl2. É a mesma quantidade, porque a proporção é 1 para 1. Só que esse aqui vai ter duas vezes mais. Então, quando você vai fazer uma continha, se você quiser, sabendo que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume, e você tem um íon, você, se quiser saber o número de mols dele, basta você multiplicar pelo número de íons em questão. Por exemplo, se eu te der, sei lá, a concentração do MgCl2, eu quero saber, calcule a molaridade do cloreto, e você vê que a conta é meio complicada, você pode fazer apenas duas vezes, porque a proporção é 1 para 2, molaridade vezes volume. Porque a proporção dele, como eu te disse, vai ser de 1 para 2. Então, tudo que esse cara tem, aquele vai ter o dobro. Péssima explicação, não entendi absolutamente nada. Bom, eu vou fazer aqui para vocês verem um exemplo. Vamos supor que você tenha, ó, em uma solução de 20 ml de MgCl2 com 0,01 molar. Calcule a concentração de íons cloreto, né? Ou o número de mols de íons cloreto. Número de mols de íons cloreto, por exemplo. Tá? Bom, impossível fazer isso, não tem como, é muito difícil e tal. Ó, não é bem fácil, sinceramente. Porque você pode fazer por regrinha de 3, sem problemas, como eu te falei. Você vai pensar assim, se a concentração é de 0,01 molar, significa que se houvesse 1 litro, 1000 ml, você teria, ó, 0,01 mol. Como você tem 20 ml, você tem X. É isso que você vai ter. Essa vai ser a sua continha. Tudo bem? E aí você vai descobrir dessa maneira qual vai ser o número de mols que você vai ter de MgCl2. Aí você vai fazer essa conta assim, né? Que vai te dar, vamos lá, ó. Se você quiser passar até para litros e tal, vai te dar 20 vezes 0,01 dividido por 1000. Olha aí, por 1000. Aí isso vai ser igual a 20, que é igual a 2 vezes 10 na 1, vezes 1 vezes 10 na menos 2, dividido por 10 na 3. Isso vai ser igual a 2, conserva a base, somos expoentes, menos 1, dividido por 10 ao cubo. Isso vai ser igual a 2, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 4 mol. Olha o trabalhão que eu tive. Tá bom? Aí você pensa, e agora, essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Essa é a quantidade de MgCl2 que você tem. Como ele quer cloreto, cloreto é quantas vezes maior? 2 vezes maior. Aí você vai ter que multiplicar por 2. Assim. Aí você vai descobrir a quantidade de cloreto. 4 vezes 10 na menos 4 mol. Então, ou você poderia ter feito como eu fiz aqui, tá vendo? Ó, molaridade dele direto, que é 0,01, vezes o volume, que daria 0,02 litro.
e multiplicava por 2. É uma outra possibilidade. Eu só estou tentando ampliar as possibilidades para vocês fazerem essas coisinhas. E eu sei, eu já vou te libertar, mas antes de te libertar, eu tenho que te mostrar a última coisa que tem, tá? Falta bem pouquinho, que é isso aqui, ó. Eu fui proibido de fazer experiência depois de comprometer o chão. Então, toda vez que eu falo que eu vou fazer experiência, me perguntam assim, tem ácido? Tem? Não pode. Tem coisa que mancha? Tem? Não pode. Então, não posso fazer mais nada, né? Exatamente. Então, eu vou mostrar para você aqui um clássico que é chamado de titulação. Eu vou trazer para você aqui um videozinho, porque por vídeo não tem problema, eu posso fazer. Tá? Eu já vou libertá-los, é bem rapidinho, só mais alguns minutos. Eu vou mostrar para você o que é a última parte, que é a parte dos solutos que reagem entre si. Que é essa parte aqui. Soluções com solutos reativos. As soluções com solutos reativos, normalmente, pessoal, são de ácido e base. Eu não posso dizer para você que sempre é de ácido e base, por quê? Porque às vezes tem outras reações químicas envolvidas. Mas essa parte é de estequiometria pura e simples, entende? É uma questão de estéquio, não é nem bem uma questão de soluções. Então por que está mostrando? Eu vou mostrar aqui para você. Por que eu estou te mostrando isso? Quando você tem uma reação entre um ácido e uma base, por exemplo, que é uma reação de solutos que reagem entre si super popular, você tem uma base. A gente trabalhou bastante sobre isso, né? Ou com isso. Então o professor vai ser um pouquinho mais objetivo aqui para vocês. Solutos reativos. Reativos. Vamos trabalhar com a base, porque são as reações mais populares que tem aqui nessa parte. Quando você trabalha com solutos reativos, vamos supor que você misture, por exemplo, uma solução de NaOH, assim, com, por exemplo, o HCl. Quando você faz isso, uma solução de NaOH com HCl, você vai tentar neutralizar uma com a outra. Vocês sabem que na Zona Sul a gente tinha aí uma pessoa estranha, né? Acho que é o menor dos adjetivos que a gente pode usar, que estava jogando ácido sulfúrico nas outras. Né? Então, como é que você neutralizaria o ácido sulfúrico? Com água? De jeito nenhum. Você precisaria de uma base para neutralizá-lo. Então, para você neutralizar ele, você precisaria, tecnicamente, se neutralizar 100%, sem exceder a base e queimar por base, você precisaria saber quanto você tinha de ácido sulfúrico, né? Enfim, lá naquela solução. Tá, só um pouquinho, tá me dizendo então que se alguém jogar ácido sulfúrico comigo, eu tenho que sentar, pegar o meu fichário do Naruto e fazer uma estequiometria, é isso? Basicamente, né? Isso é coisa rápida ali, né? Então, quando eu estiver lá agonizando, sendo dissolvido, eu vou fazendo a conta se eu erro, professor. Né? E aí, o que vai acontecer? Calma, vou tentar me fazer entender. Quando você pega um ácido e uma base, você tem que lembrar que nesse caso eu não estou dando para você o número de mols deles. Eu estou te dando ou o volume volume e a molaridade da solução. Então você precisa extrair daí o número de mols, entende? Para saber se vai haver neutralização ou não nesse processo. Ah, professor, que confuso isso que tu falou. Eu vou tentar me fazer entender. Olha só. Quando o NaOH ele reage com HCl, você sabe muito bem, vocês são alunos brilhantes, vocês trabalharam a exaustão essa parte de neutralização. Você sabe que nessa reação a proporção é de 1 para 1, ou seja, uma base reage com um ácido. E isto significa, portanto, que uma partícula de base se reage com uma partícula de ácido, logo me mostra que se houvesse um mol de bases, reagiria com um mol de partículas de ácido. E por conseguinte, N mols de base reagiriam com N mols de ácido. Assim. Se você resolver essa pequena regrinha de 3 que está aqui no quadro, você vai perceber, querido, vou fazer aqui para ti, ó, presta bem atenção, bem atenção. Olha só que coisa maravilhosa que vai se formar agora. Olha que coisa legal. Daí você tem menos trabalho, ó. Você não vai precisar fazer a sua regrinha de 3 para cada um deles, depois fazer a conta aqui embaixo, depois fazer estéquio de novo. Não, não precisa. Olha só, vou fazer essa conta aqui para ti, tá? Essa regrinha de 3 aqui. Assim, eu vou multiplicar assim, ok? Então,
Então vamos lá. Vou multiplicar Na do ácido vezes 1 e o NB da base vezes 1. Percebam que esse 1 e esse 1 aqui, eles são iguais a uma coisa que tem aqui nas substâncias. Quantos OHs você tem aqui, pessoal? Ó, observa bem. Tem um aqui. Tá vendo? Quantos Hs você tem aqui? Olha ali. Deu 1. Se você tivesse 2 Hs aqui, sabe por quanto que esse número seria multiplicado? Por 2. Se você tivesse 2 OHs aqui, sabe por quanto que esse número seria multiplicado? Por 2. Duvido. Quer ver? Ó, olha só, tipo, bem rapidinho, não copia. Não copia. Assim, ó, tá. HNO3. Ó, a proporção é de uma base, tá vendo? Para 2 ácidos. Então, NB da base está para Na do ácido. Faz a regrinha de 3, vai dar Na vezes 1, tá vendo? Igual a NB vezes 2. Viu só? Dá sempre certo. Então, por que está montando isso? Porque desse jeito você consegue criar uma regrinha de 3, ou no caso, perdão, uma expressão por intermédio das regrinhas de 3 super fácil, que é o MA do ácido vezes o VA do ácido vezes o número de H+ do ácido, número de H+, igual ao MB da base, tá vendo? Assim, vezes o VB da base, vezes o número de OH-. Prontinho. Dessa maneira, querido, tu sabe exatamente quanto tu vai precisar de ácido para neutralizar uma base e quanto tu vai precisar de base para neutralizar um ácido. Entende? Ah, pessoal, prefiro fazer por estequiometria, muito mais fácil. Concordo contigo, não é difícil. Mas se você tiver com pressa, estiver atucanado, olha como não demora muito para guardar. MAVA igual a MBVB. Não é tão difícil, né? É fácil. E você não se atrapalha com algumas coisas. Tá, professor, mas e onde é que entra essa titulação? Eu vou te mostrar e com o vídeo, porque eu fui proibido de fazer, né? Então, mais uma vez, vou ressaltar isso. Vamos supor que você queira fazer uma... Deixa eu colocar aqui. Eu queira fazer uma determinação. Sai. Só um pouquinho, pessoal. Já vai dar tudo certo, tá, pessoal? Titulação, ácido base. Pronto, achei. Tá aí, fechou. Ó, vamos supor que eu tenha uma solução que eu conheça, que eu tenha preparado, que eu tenha feito. E eu vou colocar ela num instrumento chamado de bureta, como você está vendo ali. Se eu poderia repetir, vou repetir. Bureta, tá? Não confunde, pelo amor de Deus. Tá? Por favor, em casa eu vou botar legenda, pessoal de casa, tá? Mas a pessoa está falando palavrão. Não, é bureta. Bureta é esse utensílio aqui que você está vendo, que é compridinho, que você está enxergando aqui. A bureta é uma grande pipeta assim, da química que você controla o volume. Porque essa técnica é uma técnica muito antiga, muito velha mesmo. Você coloca aqui dentro da bureta uma solução que você conhece. Por exemplo, vamos supor que eu coloque uma solução de 0,1 molar de NaOH. Tá? NaOH. Eu coloquei uma solução 0,1 molar aqui de NaOH. Tá, e quanto é que tu colocou? Ó, você pegou aqui a solução e jogou aqui como ele jogou ali, tá vendo? E aí chegou até aqui em cima no 0, daí você zera a bureta. Zera a bureta, tem que ficar bem ali no 0. Aí você pega e fecha aqui a sua bureta, fechou. Nessa aqui de baixo, você vai colocar uma solução que você desconhece, que você não sabe o que é. Aí você coloca ali, dilui ela, faz um volume e tal, né? Por exemplo, uma de ácido clorídrico. Vamos supor que eu coloque aqui ácido clorídrico. Então ele pega o Erlenmeyer, como está vendo ali. Ó, pegou o Erlenmeyer, assim. E colocou uma solução de ácido clorídrico. Quanto de ácido clorídrico? Eu não sei. Eu não sei quantos molar ele tem. Quantos mols por litro. Tá, mas e qual é o volume dela? Ah, vamos supor que eu botei ali 200 ml. 200 ml de ácido clorídrico.
Então tem um volume de 200 ml, como ele está te mostrando. Ele está usando um NaOH até de 1 molar, eu estou usando 0,1 aqui. Certo? Beleza. Então, você não está entendendo nada. Calma, vai dar tudo certo. Ó, coloquei aqui 200 ml. A partir dessa aqui de cima, eu descubro a de baixo. E isso é um método na química chamado de titulação ácido-base. Você já explicou isso, está esclerosado. Já deu título? Não. Titulação é diferente de título. Os desenhos estão aí embaixo, os instrumentos estão aqui e o vídeo está no quadro. Você vai colocar aqui na bureta a solução que você conhece, até zerar a bureta. Tá vendo? Agora você vai zerar a bureta. Preste bem atenção. Ele vai abrir e vai zerar para ficar bem na marquinha aqui de zero, como está enxergando aqui. Ó, tu abre e zera a bureta. Isso, tem que ter bastante controle. Não pode, tem que estar bem direitinho para você medir com precisão o que você tem. Isso, vai ser isso, esse químico já ia tomar uma chamada de atenção. O menisco tem que estar encostando no zero. Aí você pega a amostra de HCl que você tem. Ó. Inclusive ali ele tem um 125, vamos supor que seja de 200. Aí você botou aqui embaixo. Como é que você vai saber o momento em que eles se neutralizaram completamente? Você usa o indicador, você usa a fenolftaleína. Tá vendo? Ó, você coloca a fenolftaleína. Quando você pinga a fenolftaleína, que é aquele que indica a base, você vai ver que ele não vai mudar de cor, porque isso é um ácido. Então ele vai colocar ali trapaceiro. Você botou um supositório? Não. Isso é um peixinho que a gente chama, né? É um imãzinho, obviamente ele é magnético, e aqui tem um agitador magnético, daí ele fica girando. Por que é trapaceiro? Porque o pessoal que é raiz, né, na URGS não tem isso, né? A gente tem que fazer, tem uma tendinite desgraçada, tem que ficar girando 1 hora, assim, ó, desse jeito, para ficar agitando bem. Daí ele vai começar a ministrar ali a base aqui em cima. Já começou errado. Se fosse professor, já dá uma chamada violenta. Tem que ser com uma mão aqui, com a direita, tu faz a outra. Calma, dá tudo certo. Ó, quando ele começa a pingar, viu que fica assim, ó, fica roxinho? Sabe por quê? Porque é a base. Aí a base cai na fenolftaleína e vai ficando roxinho. Vai ficando roxinho. E aí é o clima de tensão. Tu tá aqui. Aí ficou roxinho, tu neutralizou. Aí tu mexeu, sumiu o roxinho. Foi indo. E aí tu tem que ter uma precisão incrível, porque tem um momento exato em que ela fica um rosa bebê lindo, maravilhoso. E aí tu gira, ela some. Tu achou não, agora ficou pronto. Aí tu dá uma mexidinha, some. Então não ficou pronto ainda. E aí tu fica nessa tensão. E às vezes é 1 hora inteira. E o teu colega é mangolão. O teu colega não sabe fazer as coisas direito. E aí ele deixa cair mais gotas do que é necessário. E aí você vai ter que fazer tudo de novo. É uma outra hora, lava tudo, limpa tudo. É uma tristeza, pessoal. Isso aqui, olha só, viu? Ó, parece que aí cai a gotinha, aí ela vai ficando cada vez mais forte. E quando ela chega no ponto que a gente chama de ponto de equivalência, que você tem ali na página 16, inclusive com um gráfico para mostrar o ponto de equivalência, é o momento onde você percebe que a quantidade... Olha aí, atenção, ó, vai chegar, tá quase lá, e aí tem que ter cuidado. Não pode virar, para. Ai, meu Deus, não quero olhar. Ai, Jesus, não faz isso, querido, pelo amor de Deus. Isso, dá uma batidinha, encosta a ponta ali, deixa cair. Isso, deixa cair a gotinha. Isso, ó. Ai, agora vai. Ó, não foi. Aí tô te falando, é super emocionante, pessoal. Uma loucura, né? O pessoal diz que não tem emoção na química, imagina, é só coisa maravilhosa. Mangolão, não acredito, passou do ponto. Desgraçado, né? Desculpa, pessoal. Desculpa, foi um momento de desabafo. Ele não pode fazer isso. Isso não faça você isso também. Porque tá errado, né? Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter chegado um pouquinho antes no ponto onde fica um rosa bebê. Quando ele fez aquilo ali, passou. O que aquela pessoa tem que fazer, pessoal? Tem que fazer tudo de novo, pessoal. Exatamente. Mas tem um momento em que fica um rosa bem levezinho, bem bonito, um rosa bebê maravilhoso. Nesse ponto, você enxerga pelo indicador que a quantidade de ácido é igual à de base. Então, se você sabe quanto que você gastou na bureta, você sabe quantos mols de ácido você tem aqui dentro. Por exemplo, já vou te libertar. Ó, vamos supor que você tenha gastado na bureta 10 ml, assim. E aí ele te pergunta,
Qual é a quantidade de mols de ácido clorídrico que você tem ali se o seu ponto de equivalência, que é aquele pontinho ali que eu falei para você, que é um ponto muito especial, foi com 10 ml de NaOH. Aí eu vou fazer a conta. Não. Faz assim, ó. MaVa igual a MbVb. Ma, querido, que é o do ácido, é o que você quer saber. O Va é 0,2 litro. O Mb, tu sabe que é 0,1 molar. E o Vb, 0,01 litro. Pronto. Passou. Olha ali que coisa maravilhosa. 0,1 vezes 0,01, 0,001 dividido por 0,2. Deus do céu, eu tô nervoso. Calma. Vai dar 1 vezes 10 na menos 3, dividido por 2 vezes 10 na menos 1, tá quase. Os 2, 0,5 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 5 vezes 10 na menos 3 mol por litro. Essa é a quantidade que você tem na concentração aqui da HCl. Tudo bem, pessoal?